Boa noite a todos, boa noite a todas. Um olá para os amigos ouvintes da Web Rádio Ismael, ao redor do planeta, conectados pelos smartphones, tablets, computadores, mas um olá também aos amigos ao redor do universo, conectados pela fina sintonia das energias que são emanadas por nós quando falamos do Evangelho de Jesus. A nossa ambiência espiritual produzida pela nossa reunião, o nosso encontro com o motivo uníssono de edificarmos em nós coisas novas baseadas nos ensinamentos do Mestre Nazareno, nos fazem emitir uma onda que nos identifica pela mansuetude na espiritualidade amiga, na vida maior. Conscientes dessas verdades, de que através do pensamento e da ligação espiritual em Jesus e em Deus, nos façamos unir a uma pleiade de espíritos benfazejos que se reúnem aqui conosco, mas também no plano espiritual, para ouvirmos a mensagem de Jesus. Ao longo desse mês de março, estamos vivenciando o estudo, sob um modo de palestras, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Foi o título que Allan Kardec deu a este capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E já vimos vários tópicos: o maior mandamento, o que é preciso para ser salvo, e esta noite temos como tema central a instrução dos Espíritos a respeito desse tema. Fora da caridade não há salvação. E é um tema muito falado, lembrado, discutido e abordado no meio espírita, não só nas palestras públicas, mas como em outras atividades. Mocidade espírita, evangelização. No estudo e vivência da mediunidade no âmbito do espiritismo, esse tema ele é muito vivo sempre em nós espíritas, muito lembrado, porque na verdade não deixa de ser uma cobrança de nossas condutas para a prática da caridade. É interessante lançarmos mão de uma primeira reflexão nesta noite. O movimento religioso quase sempre está pautado numa ideologia de que nós precisamos nos salvar. De que nós precisamos proceder deste ou daquele modo para atingirmos a salvação. Alguns professam Jesus como sendo o Salvador. E uma primeira reflexão que nos cabe na noite de hoje, mas como para todos sempre, é nos perguntarmos, nos salvarmos de quê? Já pararam para pensar nisso? Nos salvarmos de quê? Primeira reflexão, e essa é íntima, porque quando nos autoanalisarmos, analisarmos a vida que temos e que levamos, nós encontraremos várias coisas das quais nós precisamos nos salvar. A título de exemplo, nós espíritas entendemos que precisamos nos salvar da vaidade, do egoísmo, da tirania. Nós precisamos nos salvar da avareza. Precisamos nos salvar de nós mesmos, criaturas que ainda precisam se modificar em muitas facetas de sua vida para alcançar a plenitude, a perfeição,
mas, em primeiro lugar, alcançar o equilíbrio de suas vidas. Daí, feita essa reflexão, que hoje nós vamos só começar, da necessidade que nós temos de nos salvar de nós mesmos, de salvar de todo o rancor e ódio que ainda carregamos, da raiva que ainda sentimos, que ainda nutrimos pelo outro quando alguém nos ofende, quando alguém nos machuca. Porque somos sabedores que esses sentimentos só nos atrasam. É como uma brasa que alguém lhe atira, você pega a brasa quente do chão com o desejo de vingar-se para atirar no outro. O outro das costas segue seu caminho e você fica com a brasa quente na mão, com a vontade de atingir aquela criatura, de devolver a ofensa. Você faz pontaria e enquanto você está segurando aquela raiva, aquele rancor que faz você apertar a mão cada vez mais, na verdade nos machuca, faz a gente queimar a nossa mão com a brasa quente. A gente joga e às vezes nem acerta, nem consegue devolver a ofensa. Mas a marca fica em nós. A mão queimada pelo desejo da vingança, pela nutrição do ódio e do rancor. São essas coisas que nós precisamos nos salvar. Mas a história da humanidade e de sua vida religiosa, como eu havia dito, está pautada numa necessidade de se salvar. Chegará um tempo em que chegará o juízo final. O momento em que seremos avaliados de acordo com nossas condutas, de acordo com nossas escolhas, para ser sentenciado em nossas vidas qual será o destino de cada um de nós. O paraíso, o céu, tão falado e esperado, ou o inferno. E Jesus se refere a esse fenômeno na vida de todos os homens. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, lá na parte final do capítulo 25, depois de ter subido ao Monte das Oliveiras e falado várias parábolas aos seus discípulos, a última parte desse capítulo é destinada à fala de Jesus sobre o último julgamento. O julgamento que vai decidir se nós seremos salvos ou não. E aí, é de conhecimento de quase todos nós, que os que ficarão à direita de Jesus serão salvos, e os que estarão à esquerda de Jesus não serão salvos. Queimarão no fogo eterno, serão punidos. E essa passagem contida no Evangelho de Mateus traz algumas peculiaridades. Eu vou ler a passagem do Evangelho de Mateus, que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec destaca para a gente fazer algumas reflexões sobre ela. O último julgamento. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojaste. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor,
Quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer? Ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E em seguida dirá àqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de teto e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede ou sem roupa, ou doente ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46. Eis aqui a simbologia do tão falado juízo final, o último julgamento, em que Jesus, segundo o relato de Mateus, o Filho do Homem, vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. Não é no trono material de nenhum reino, mas no trono da sua glória, da sua ascendência moral perante sobre a humanidade. E todas as nações estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, pondo uns à direita e outros à esquerda. Julgamento final. E com base nesta passagem narrada por Mateus, da vida de Jesus, criou-se uma máxima: fora da igreja não há salvação. Porque está aqui. Haverá um dia em que nós seremos avaliados para identificar se fomos justos em nossas vidas. E então criaram: fora da igreja não há salvação. Ora, por tudo que conhecemos do ensinamento de Jesus, da sua doutrina, como poderíamos compreender que apenas uma denominação religiosa estaria apta a promover em seus fiéis, aos seus adeptos, a possibilidade de salvação, a possibilidade de ser escolhido por Jesus para estar à direita? Seria uma imposição para que todo o Oriente, que não é cristão, em sua grande maioria, fosse condenado ao fogo eterno. Se cogitarmos da possibilidade de que somente uma igreja, que somente uma doutrina religiosa é que pode nos dar a salvação, que somente pertencendo àquela igreja é que nós alcançaremos a perfeição, nós estaríamos negando às outras igrejas, às outras filosofias ou doutrinas religiosas, a possibilidade da salvação. E cada um quer puxar a sardinha para o seu lado.
em dizer que religião A é que dá a salvação. A religião B, por sua vez, diz que somente ela, na sua igreja, é que os fiéis e a humanidade podem alcançar a salvação. Já a doutrina C diz a mesma coisa. Fora da igreja não há salvação. É aqui que as ovelhas do Senhor serão escolhidas para ficar ao lado direito. Mas o que é peculiar, quando se analisa essa passagem do Evangelho de Mateus, é identificarmos o critério utilizado por Jesus para fazer essa escolha. Eu não vi em momento algum Jesus perguntar a qualquer um dos presentes, pois estavam todas as nações, se era da igreja A, B ou C. Não pergunta nada. Simplesmente ele já chega, conhecedor de tudo que se passa na vida de todos, apenas faz a separação. E o critério que Jesus utiliza para fazer essa separação não é a doutrina religiosa que a criatura escolheu para professar. Não foi o caminho para se chegar até Deus que Jesus utilizou como critério para separar os justos dos impuros. Se percebermos, aquele que olha com os olhos de ver, vai entender que todas as criaturas que estavam lá perante de Jesus tiveram a mesma oportunidade. Tanto é que quando Jesus explicita por que separou cada um para um lado, o grupo da direita faz a mesma indagação do grupo da esquerda. Senhor, quando foi que estivestes perante nós com fome, com sede, recluso, e não te vimos? Está aqui, no Evangelho de Mateus. Tanto os que foram escolhidos para ficar ao lado direito, quanto os escolhidos para ficar do lado esquerdo, se depararam com a mesma surpresa. Eles não viram Jesus pessoalmente, com fome, frio, sede, enfermo ou recluso. Mas o que os diferencia não é a religião, mas a conduta. Acima dela, a intenção de suas condutas. Jesus responde: toda vez que destes abrigo, comida, água para matar a sede daqueles pequeninos, a mim fizestes. Disse aos justos. E aos que ficaram à esquerda, Jesus diz que todas as vezes que não deram a comida, a água, o agasalho, a visita, também não fizeram a Jesus. Então fica claro que o critério utilizado por Jesus para o seu julgamento, a fundamentação, Israel, da decisão de Jesus é baseada na conduta das pessoas, na intimidade, nos gestos simples que as criaturas fazem perante o semelhante, perante o seu irmão em situação de dificuldade. Os que deram de comer, de beber, o agasalho, os que fizeram uma visita ao recluso, foram considerados por Jesus justos.
Os que não fizeram tiveram que ir para o lado esquerdo, lado do fogo eterno. Veja só, o fogo é eterno, o castigo não. Porque a doutrina consoladora nos diz que temos possibilidade de reparar as nossas más escolhas ante as novas oportunidades que Deus nos concede, pois é misericordioso. Jesus utiliza esse critério. Não é porque é espírita, porque é católico, porque é hindu, que é considerado justo. Mas pelos atos que praticou. Atos de caridade. A caridade desinteressada. Ajudaram os justos, os pequeninos, os que tinham fome, os que tinham sede, e fizeram sem nenhuma intenção de receber em troca algum proveito. Simplesmente fizeram para ajudar, para fazer o bem. Talvez, se a figura do mestre tivesse se apresentado na roupagem usual, todos fariam a caridade. Todos o acolheriam, dariam o de beber e o de comer. Mas, certamente, por conta ainda do nosso atraso moral, faríamos isso pensando na salvação. Mas os atos da prática do bem não podem ter uma motivação segunda que não seja o simples fato de fazer o bem. Se você faz o bem pensando numa retribuição posterior, qualquer ela que seja, você está, de certa forma, maculando os seus atos de bem. A caridade que Jesus deixa muito claro para nós nessa passagem de Mateus é a caridade essencial, desinteressada. Aquela que se faz pensando em levantar o caído, em acolher aquele que está em estado de perturbação emocional, espiritual. Em momento algum, Jesus faz a separação por ser cristão ou não, seguir o seu ensinamento ou não, por ser de religião A ou B, mas faz baseado na conduta perante a oportunidade de fazer o bem. E aí vem a grande segunda reflexão da nossa noite. Se Jesus disse que quando nós auxiliamos o mais necessitado é a ele que fazemos, vamos puxar a nossa ficha dessa atual existência para vermos quantas oportunidades nós já tivemos para ajudar os menores, os infortunados da vida, os que tinham fome e sede e bateram à nossa porta, os que estavam aflitos e buscaram consolo no nosso diálogo amigo. Quantas vezes nós, no aconchego do nosso lar, estávamos lá deitados, assistindo a telenovela ou o futebolzinho, e a campainha toca, e à sua porta está uma criança suja pedindo um alimento ou água. Aí nós vamos dizer, não, isso aí eu fiz. Eu fui lá e dei um pão, dei uma comida, dei a água. Mas só que muitas das vezes fazemos isso num automatismo para nos livrar daquele incômodo que nos tirou da TV,
nos tirou do futebol, nos tirou das nossas atividades e fazemos, às vezes, até de forma ríspida. Está aí e não me importuna mais. Eu já fiz muito isso. De simplesmente querer me livrar daquela pessoa que estava me importunando. Conhecendo a essência do amor cristão, me envergonho de ter que constatar atitudes como essa na minha vida. De tratar o meu semelhante como coisa qualquer. Um irmão meu, filho de Deus como eu. E eu simplesmente querer me livrar daquela pessoa que não está no momento que me agrade. E é por essas razões e outras que, conhecendo o ensinamento de Cristo, e vendo as falhas que cometi na presente encarnação, sem considerar as outras para trás, é que nos impulsionam a ter energia de buscar o trabalho caritativo na casa espírita e fora dela, através da palestra, do passe, do atendimento fraterno, daquele simples diálogo à porta do centro, mas também fora dele, buscando ajudar os semelhantes no meu local de trabalho, na minha família. E sempre tentando ao máximo fazer de forma desinteressada, simplesmente pela prática do bem, de sentir o prazer de olhar no olho daquele meu irmão e poder perceber que as suas dores foram aliviadas, pelo menor que seja, mas algo contribuir para que ela possa se levantar e caminhar com as próprias pernas. É isso que Jesus espera de nós. A prática da caridade não é pertencer à religião A ou B. Não é passar horas a fio ajoelhados em caroços de milho, como alguns de nós aqui alcançamos essa época, rezando de forma automática. Porque o amor a Deus e ao próximo não é isso. A caridade é o amor em movimento. Precisamos agir, precisamos romper as barreiras físicas dos templos religiosos em que professamos a nossa fé para levar o alento aonde haja dor, para levar abrigo aos que estão ao relento, levar o aconchego a quem está no frio, o pão a quem necessita de alimento, o remédio ao enfermo. São caridades materiais. Necessidades materiais requerem práticas materiais. Mas há um pedacinho que o evangelista Mateus coloca que nos remonta a atividades não materiais, que também são formas de caridade. Quando Jesus disse que estava preso e os justos o foram visitar. Não houve entrega de nada material. Não foi lhe dado comida, nem água, nem vestimenta, mas uma visita foi suficiente
para Jesus escolher aquela criatura como justo. Uma visita, uma palavra amiga. Se não tem o dom do diálogo, da conversa, mas oferece o ombro para o desabafo, também estará praticando a caridade, estará colocando o amor em movimento, o amor ao próximo, que, como vimos em quintas-feiras passadas, se assemelha a amar a Deus, conforme diz Jesus, que é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e aos semelhantes como a si mesmo. Eis o maior mandamento de nossas vidas. Tudo o que fizermos fora da prática do bem, do amor e da caridade, não nos garantirá sermos considerados por Jesus e por Deus criaturas justas. E outro conceito interessante: sermos justos. Justos em quê? Basta olhar para a nossa vida e ver que a gente precisa retribuir muita coisa para tentar igualar a balança, para tentarmos sermos justos. Vamos olhar para as nossas vidas e ver quantas benesses Deus nos concedeu, Deus nos concede. Temos uma natureza perfeita à nossa disposição. Criação divina à disposição do homem. Temos a oportunidade de estar encarnados novamente para reparar as nossas falhas, para nos edificarmos, nos modificarmos. Temos a oportunidade de estarmos novamente com adversários do passado no seio da nossa família, para aprendermos o amor. Temos a inteligência intelectual e a emocional, o que nos difere dos animais comuns. Nós temos um equipamento físico adequado para o enfrentamento de todos os obstáculos na nossa presente encarnação rumo à perfeição, concessão divina. Temos uma casa que nos abriga, concessão divina. Temos amigos que nos apoiam, concessão divina. O ar que respiramos nesse instante, concessão divina. Somos devedores que precisamos agir na prática do bem, do amor, da caridade, para igualarmos essa balança, para sermos justos. O amor, que é a caridade em movimento, é a nossa salvação. Porque poderemos até, no último julgamento, momento em que for feita a avaliação de nossas vidas, a vida do espírito imortal, e não for encontrado nenhum ato de bem, para o bem, e formos colocados à esquerda, no fogo eterno, é o amor que nos dará condição de sairmos desse fogo eterno. O fogo eterno está lá, mas nós não fomos preparados para o fogo eterno. Mateus diz:
o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi para a humanidade. Poderemos até transitoriamente nos hospedar lá, para refletir, avaliar, até termos a oportunidade de nos modificarmos, de buscarmos fazer o bem. Fora da caridade não há salvação. E logo depois desse trecho do Evangelho de Jesus, Kardec pinça um outro trecho do Evangelho para nos exemplificar de forma mais clara o que realmente ele quer de nós. Para que aqueles que leem isso e não conseguem compreender que a caridade é o que nos liberta, é o que nos promove a ascensão espiritual, Kardec, de forma muito inteligente, pinça a parábola do samaritano, para, de uma forma prática e lúdica, nos mostrar o que é amar, o que é fazer o bem e a caridade. Quando ele é colocado na parábola, eu vou ler a parábola. Me deem licença. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, um homem de religião, um sacerdote que passava pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, viu o que estava acontecendo, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, viu o homem semi-morto, passou para o outro lado. Mas um samaritano, que à época era considerado um herético pelos judeus, eram banidos socialmente, eram considerados criaturas impuras. Um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e, tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. Prestou o primeiro socorro, mas não se satisfez com isso. E, tendo colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. E aí Jesus responde a um doutor da lei que havia perguntado a Jesus o que era preciso para ser justo. Aí Jesus pergunta: qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E a mensagem final de Jesus, e da qual nós nos valemos para encerrar o nosso momento. E depois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Eis a nossa missão na terra, a prática do bem e da caridade. Fora dela não há salvação. Que o Mestre Jesus habite o nosso íntimo e nos dê sabedoria e discernimento para ouvir estas palavras e exercermos a caridade, colocarmos o amor em envolvimento. Não nos preocuparmos com casa espírita A, B ou C, igreja A, X ou Y, não. Vamos amar. A criatura humana
é a criatura humana. Não podemos enxergar nos nossos semelhantes rótulos. Precisamos enxergar aquele espírito imortal que necessita do nosso amparo. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.